Fala pessoal, hoje a gente vai finalizar essa saga de vídeos que eu tenho proposto, inclusive todos os assuntos eles vão acabar se encontrando nesse vídeo e falarei sobre os métodos de atenuação da hipnose. Então, se você acha que conhece hipnose, mensagens subliminares, PNL, ou mesmo se você desconhece, fique aí que vocês vão ver conteúdos bem interessantes, associações aí que eu venho trazido, inclusive que se misturam a todos os outros conteúdos que eu já coloquei aqui no canal, caso vocês queiram dar uma acessada aí, ver outras coisas que foram acrescentadas a esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo relacionado à inconscientização simbólica, ou seja, como eles, e quando eu digo eles, são os agentes históricos, aqueles que têm poder de ação verdadeira para criar coisas que nós vamos consumir, como essas pessoas vêm criando estruturas no nosso subconsciente para que nós tenhamos determinadas ações, determinadas reações, inclusive também a coisas que são propostas a nós na realidade. Então, quando a gente vê um item na realidade, a gente já tem um pensamento montado sobre esse item e é exatamente isso que tem sido construído ali com todas essas sublimações, né, de uma hipnose ou mesmo atenuações, são colocadas em itens e escapam da nossa linha de percepção imediata, da percepção do consciente, né? Então vamos trazer um pouco mais desse assunto, né? Só lembrando que a finalização aqui dessa saga de vídeos, então provavelmente depois disso eu vou seguir algo um tanto mais um tanto mais divergente, né, dos conteúdos que a gente vem tratando nesse momento, até para abrir um pouco, expandir dentro dessa zona filosófica, para que a gente não fique preso somente dentro dessas investigações, desses inquéritos relacionados ali aos itens periculosos e ameaçadores da nossa realidade. Não, não somente isso, né? A gente vai estudar estruturas interessantes também de outros filósofos, mas isso fica para segundo plano, né? No momento a gente vai falar um pouco sobre a hipnose, então trago aqui para vocês um conteúdo bem interessante, né? Vamos dar uma conferida. Então, mesmo que hoje a hipnose ela seja reduzida a performances de entretenimento e ilusionismo teatral, como a gente vê, né, nos filmes, nas peças de teatro, né, que é o prestidigitador, o ilusionista, ele vai lá e hipnotiza a pessoa fica no controle, na mão dele, né? Apesar de tudo isso, né, seus fundamentos, os fundamentos da hipnose, eles formam a base para códigos de condução das massas. É isso que a gente não percebe, né? Eles estão ali atenuados de determinado modo, mas somente pensando determinados itens ali que a gente conhece como itens psicológicos, né? Então a hipnose ela não seria mais do que a influência de Hipnos, o deus do sono, para silenciar a mente e ou fazê-la focar em poucos objetos. Então, olha que eles colocam na própria raiz, né, da palavra hipnose, o deus grego do sono, e ele mostra para nós um pouco do que acontece quando é realizada a hipnose, ou seja, parte de nós é silenciada para que a gente tenha ali uma condução mais fácil em determinado aspecto, tá? Então, no Brasil, uma dessas vertentes de hipnose, ela tem conseguido amplo prestígio e impacto, aparentemente mais como um método de autoajuda psicologista. Então, veja bem, essa essa questão de autoajuda já traz a nós ali meio que uma impressão de vaziez, né? Então a gente sabe que no fundo, todas aquelas indicações ou todos aquelas coisas que estão sendo colocadas, elas carecem de um item fundamentador, né? Algo que tenha a sua origem moral. Isso daí acaba se tornando apenas uma diretriz para atingir propósitos que, no final das contas, eles são meio rasos, né? Então, por exemplo, conseguir dinheiro, conseguir uma pessoa, conseguir felicidade, seja lá o que isso signifique, né, dentro da interpretação ali de quem está propondo o conteúdo, mas ele acaba sendo meio que um conteúdo hipnótico. Acaba ajudando as pessoas e trazendo para elas uma sensação de conforto e de até motivação em determinado ponto. Mas isso não passaria, por exemplo, de um reclamar da vaziez que está ali por dentro do próprio conteúdo, que não tem, por assim dizer, muitas vezes, uma fundamentação filosófica mais concreta, né? É uma coisa mais ou menos estética. Então, ela é estética e feita ali para que a gente tenha uma confiança em determinada direção cega, né? Mas não somente o Milton Erickson, que fundara ali a PNL, ou pelo menos os princípios que depois seriam conhecidos como PNL, mas também Jean-Martin Charcot e toda a descendência ali da escola psicanalítica do Freud puderam absorver os fundamentos do que se conhece por hipnose e
por N variações do seu envolvimento humano, aplicaram esses conceitos na corrente do pensamento ocidental. Então, a gente tem já no pensamento ocidental toda essa disseminação, não somente do Milton Erickson, né, e o seu estudo hipnótico, mas depois ali da fluência que ele teve na PNL, e que é a programação neurolinguística, né, para quem não sabe. Então, é um método de programar pensamentos a partir dessa neurolinguagem, ou seja, de palavras, de expressões, que acabam ali dando para nós um sentido imediato. Então, isso daí que depois partiu ali do Milton Erickson, mas que depois foi mais desenvolvido, acredito mais ou menos nos anos 1970, 1980, por aí. Mas, além disso, também temos ali toda a escola psicanalítica, né, que faz o uso veemente da hipnose, né? Então, tudo isso meio que foi disseminado. A gente vê muitas dessas coisas, né? Se você, por exemplo, só vou dar um exemplo bem raso aqui, mas quem viu Watchmen sabe que tem ali um dos personagens, ele tem aquela figura da psicanálise ali rodando no seu próprio rosto, né? Porque ele não tem rosto. Ele seria o Rorschach, que é o teste ali psicanalítico. Então tem várias influências ali, não somente na indústria cinematográfica, mas em toda a conceituação, em todas as coisas que estão sendo produzidas, elas já são produzidas nesse molde. E que molde é esse? Vamos dar uma olhada, né? Então, no Oriente, o psicomatismo, ou psicossomatismo, perdão, que é o conceito que mente e corpo são uma coisa só. Então, psico e soma, né? Você junta essas duas coisas, que é mente e corpo, e aí você tem ali um representante de uma fluidez, né? Ela representa uma invariante em todos os campos de ação e desenvolvimento humano. Então, pelo menos no Oriente, isso já era um conceito fundamental, ou seja, de que não há como dividir corpo e mente. Então, tudo que é impactado pela mente acaba se espelhando no corpo, tudo que é impactado no corpo acaba se espelhando na mente. Quando a gente observa ou sente alguma coisa ou sofre alguma coisa, isso impacta os nossos pensamentos, isso impacta no nosso ânimo. E quando a gente está com um ânimo, às vezes diferenciado, isso também impacta o nosso corpo, as nossas ações. Então, esse psicossomatismo já é uma invariante de todos os campos ali, né? De ação e desenvolvimento humano, pelo menos no Oriente. Mas no Ocidente, com os estudos da psicologia em ascensão a partir do século XIX, ali, que a gente vê a construção da psicologia basal, e depois já no século XX a gente tem todo esse aprimoramento que eu mencionei anteriormente, que inclusive ali com todas essas figuras antes mencionadas, contribuíram para chegar ao mesmo raciocínio do psicossomático, né, da consciência humana. Então, eles chegaram, redescobriram a roda ali, né, em relação desse, desse estudo psicossomático da consciência humana, né? Então, na hipnose, podemos dizer que se obtém um transe. Esse é o conceito basal aqui, né? Seja esse leve ou pesado. Um transe é como se fosse uma captação imediata ali da consciência, fazer com que ela fique super focada em um determinado aspecto, né? Seja isso leve ou pesado. Então, às vezes, ela somente está interiorizando, então é dedicado à interiorização, né? É voltar o hipnotizado a si mesmo. Então, ele olha para dentro de si mesmo e começa a prestar atenção naquilo que está sendo proposto pelo externo, porque automaticamente já começa a infiltrar ali na interiorização que está sendo aprimorado por esse ser que está sendo hipnotizado, levando a um estado de transe, né? E a partir de uma rápida condução seja por sinais, expressões de ordem ou indução ou até mesmo sedução, a mente ela vulnerabiliza os seus sistemas de defesa psíquica e adere. Então, a hipnose se trata mais ou menos disso, né? De você baixar as defesas da consciência humana e bombardear ela de coisas, de sentidos, de direções para onde você quer que ela se mova, né? Bom, então é fácil de entender como sinais externos captados pelos órgãos sensoriais, eles podem condicionar as nossas ações ou mesmo pensamentos e sentimentos, que foi o exemplo que eu dei, né? Você se machuca, obviamente você vai ter pensamentos relacionados ao acontecimento, ao fenômeno daquilo, então não tem como você dividir uma coisa da outra. Bom, quando estamos em lugares diferentes, o nosso corpo ele reage
ao que sensorialmente captamos do fenômeno. Do mesmo modo, estímulos audiovisuais e táteis são amplamente utilizados para alterarmos artificialmente o que a nossa condição fenomênica prévia nos informar. Então, a gente está num lugar, por exemplo, você está ali andando na rua e do nada você vê uma placa de alguma coisa, né? Aquele ambiente, ele tem uma predisponência, ou seja, tem uma coisa que está ali já colocado. Então, por ele já estar posto ali, só de você atravessar aquele ambiente, você capta aquilo, você já reage. Então, você vê aquele letreiro, você fala, tô com fome. Isso é uma coisa que, inclusive, é um estímulo causado artificialmente, porque ela foi colocada ali com essa intenção, né? Então, no artigo intitulado Modelo Milton, de Roger Ellerton, que é um PhD ali, para a gente não falar que está utilizando coisas de pessoas que não têm pelo menos um domínio dentro do assunto, poderemos encontrar o rastreamento da PNL a Milton Erickson. Então, ele que está falando também no seu artigo, tá? E eu uso isso para embasar o conteúdo do vídeo. O hipnotista do século passado. Então, Milton Erickson, né? Ele viveu ali no século passado, inclusive acho que morreu em 80, e, e teve toda essa criação ali, ou pelo menos um desenvolvimento específico da hipnose que depois se tornou a PNL. Então, assim veremos que a PNL, a programação neurolinguística, ela nasce de uma variação da hipnose e, de certo modo, ela pode apresentar riscos quando isenta de um sentido moralmente humano e racional. Então, se você não colocar ali dentro, né, um núcleo moralmente humano e racional, pode ser que você possa simplesmente conduzir, né, utilizar disso para colocar qualquer sentido ali dentro, né? Então, é uma casca vazia, por assim dizer. Vamos pegar aqui uns trechos de destaque, né? Esse daqui tem um site aqui específico que eu retirei, depois eu coloco é, aqui na descrição do vídeo. Coloco aí para vocês o link para que vocês possam acessar, mas é uma página aqui que ela, inclusive, não somente menciona o artigo ali que eu disse, mas ela também cria um determinado textinho ali para explicar algumas coisas com base nesse artigo, né? Que é esse texto que eu estou pegando aqui. Inclusive, ela está estudando o termo do mês, que seria esse próprio termo modelo Milton, que é um modelo que dá origem à PNL, né? Então, vamos ler primeiro essa parte aqui de cima e depois a gente lê o trecho de destaque, né? Lembrando que isso daqui, todo esse episódio é um bônus, né? Então, vamos lá. Muitas habilidades e técnicas fundamentais da PNL têm sua origem nas habilidades e procedimentos hipnóticos praticados por Milton Erickson, que viveu ali entre 1902 e 1980. Esse conjunto de padrões verbais associados com linguagem e sugestão hipnótica foi chamado de modelo Milton. Então, isso daqui é uma estatização dentro da ciência, tá, galera? Aí o Erickson é geralmente considerado como o hipnoterapeuta mais importante do seu tempo. Ó, e aqui é a parte importante, né? Trabalhou com o transe e com frases habitualmente estruturadas, cheias de significados vagos, para ajudar os seus clientes a descobrirem como lidar com os seus problemas utilizando os recursos que eles já tinham à disposição. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? O importante é, ele não estava trazendo nada, ele não estava fundamentando, inclusive, um princípio, seja ele moral, seja ele religioso, ou mesmo que tenha ali algum existencialismo, alguma metafísica, alguma filosofia. Não, ele não precisava disso. Na verdade, as próprias frases estruturadas ali com significados que não tinham referentes nenhum, ou seja, não apontava para um objeto na realidade, mas simplesmente dava um, dava uma quase como uma interjeição, né? Você colocar algo com tom, com determinados termos, ali você fazer uma expressão com determinados termos que já são bem vistos para a maior parte das, das consciências ali que ouvem, né? Essas palavras, esses termos. Então você vai utilizando, construindo essa frase com tons, com palavras que são bem recebidas pelas pessoas, e isso vai dando para elas um determinado aspecto motivacional, isso vai levantando, né? E a partir disso, né, a partir dessas sugestões que elas são meio vazias, o próprio ser ele consegue tomar ali tomar um pouco de energia, né, para
um fôlego para conseguir respirar e olhar para os seus próprios problemas e resolver com o que ele já tinha. Então, é como se ele não tivesse ali uma. Ele não tivesse fornecendo para as pessoas muitas coisas. Ele está meio que criando um ilusionismo para que a própria pessoa perceba ali. Isso, se a gente for fazer, por exemplo, um parênteses aqui muito distante com a maiêutica socrática, o que Sócrates fazia, ele também utilizava do que a pessoa tinha. Então, ele verificava os limites do rastreamento de conceitos relacionados àquela própria pessoa. Ele perguntava o que que era uma palavra para uma pessoa. E quando essa pessoa respondia o que era essa palavra, ele pegava uma outra palavra que era chave associada ao significado da palavra primária para aquela pessoa e ia fazendo essa corrente, né? Ah, então o que significa essa palavra? E essa palavra? E essa outra palavra? E essa outra? Aí tinha uma hora que a pessoa não conseguia é, esboçar um significado ou mesmo qualquer tipo de referente real para aquilo que ela estava dizendo. E era aí onde ele dizia que estava a limitação da mentalidade do indivíduo. E é nesse ponto que a gente começa a aprimorar ou retirar coisas de dentro de nós mesmos. Mas essa resolução meio superficial do problema, colocando em contraste aqui exatamente com a parte da PNL, é algo que não traz uma visão aprofundada do interior, mas utiliza dos objetos que ficam orbitando na própria periferia da consciência para resolver de modo male-male o que seria, né? Ah, eu tenho que seguir em frente. Ah, é, não posso parar. São frases assim, cheias de significados vazios, que eles servem para motivar, mas no final das contas elas não estão trazendo ali aspectos morais, filosóficos, ou mesmo com que se possa ali aprimorar a sua própria consciência, né? Trata-se mais ali de um rapport, né? Então de um relacionamento com os clientes, onde eles acabam depositando determinada confiança e tornando ali o seu mestre hipnótico alguém que realmente tem um determinado valor e que sempre merece ser ouvido, mas para que também possa ser realizada a condução. E essa condução ela nem precisa ser com um objeto de profundidade, ela pode ser simplesmente ali com qualquer coisa que motivacione, né? E isso daí hoje em dia seria o dinheiro. Então, a programação neurolinguística, ela seria a condução fluida da estrutura mental humana a partir de um transe leve de interiorização baseado em estímulos introduzidos e compatibilizados com a repetição desses mesmos estímulos. Então, eles vão falando e falando e falando, repetindo. Isso daí a gente pode ver essa programação neurolinguística até mesmo no comprar de objetos, né? Por que que a gente compra determinados objetos ou por que que a gente tem uma preferência, às vezes, por determinados tipos de objetos, sejam eles objetos de vestimenta, objetos de alimentação. Por que que a gente tem essas determinadas preferências? Muitas vezes, a repetição de um determinado símbolo acaba causando para nós uma curiosidade, e quando a gente prova, ou quando a gente utiliza daquilo que a indústria consome, aquilo que a indústria está fornecendo a nós, a gente acaba tendo um reforço positivo. Então, é bom em algum ponto, e isso acaba reforçando todas aquelas repetições do símbolo já primordialmente instauradas no nosso inconsciente. Então, faz com que a gente tenha ali uma programação neurolinguística já direcionada para aquele objeto, né? Então, é um leve transe, né? Que ele, inclusive, utiliza dos objetos no ambiente para se compatibilizar com aquilo que já estava construído no inconsciente. Então, isso se baseia no conceito ericksoniano, né, de que todo comportamento possui uma intenção positiva. Então, assim, é, essa daí é uma das bases, né, do pensamento de Milton Erickson, de que todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Então, você não faz nada, mesmo que seja uma coisa negativa, você não faz ela sem ser positiva, ou seja, você está afirmando algo na realidade. Mesmo que seja uma negação, você está dizendo, ah, eu não gosto disso. Mas esse dizer eu não gosto disso já é uma intenção positiva, porque você já está querendo dizer positivamente que você é contra algo. Mas isso é uma ação, isso é uma saliência. Então, é um comportamento, sendo um comportamento, ele tem uma direção. É aquele negócio de vetor, né? Não importa se é mais um ou menos um, porque o importante é que é um. Então, sendo um, é positivo. E assim ele consegue, né, fazer com que toda a saliência ela seja somada dentro de uma repetição para que possa ser concretizado ali uma determinada via, né?
uma via de pensamento, uma via de condução. Facilmente já atinge o seu ponto, porque você já criou muitas conexões ali com aquele assunto, então é mais fácil de você deduzir quase que por uma intuição imediata, deduzir ali o que seria aquilo. E aquilo é exatamente o que eles programaram dentro da estrutura inconsciente, né? Então, desse modo, a construção expressivamente positiva da realidade, mesmo que vazia, pode motivar a consciência pela repetição. Então, eles vão repetindo, 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 e você acredita em um determinado fator que muitas vezes nem precisa ter uma profundidade ou precisa ter algo sólido dentro. Então, conforme um mesmo conceito ele é reforçado à consciência, a estrutura desse mecanismo ele afunda no inconsciente e começa a conduzir um comportamento forçadamente ideal. Então, parece que é você mesmo que está pensando aquilo, mas é, trata-se de uma estrutura já disposta ali nas bases do inconsciente, né? Então, as estruturas antes vazias, agora elas podem ser preenchidas por um objeto axial, que seja o seu eixo. Então, eles podem colocar qualquer coisa lá dentro para substituir o vazio, que você nem vai perceber. E aí você vai exatamente na direção do símbolo. Então, atualmente, a PNL tem sido utilizada para o materialismo e gnosticismo. Então, para essa preocupação, principalmente com os recursos, né? Com o material, de fato, né? E o gnosticismo também, né? Para edificar a crença de que o ser humano, por si mesmo, detém o poder para alterar e salvar a sua realidade. O que a gente sabe que, inclusive, é tão absurdo que, pelo poder da sugestão, eu não sou capaz de nem mesmo, às vezes, curar uma dor simples. Imagina fazer coisas mais drásticas na realidade, né? Então, a sugestão, essa auto-hipnose que você faz de si mesmo, ela tem limites. Porque o poder ele não é inerente à nossa raiz fisicamente humana, ele é inerente a uma metafísica que está contida dentro de nós e que também nos cerca na nossa realidade. E se a gente não entender isso, a gente acaba perdendo o ponto, né? O ponto de que esse gnosticismo que edifica o ser humano como um centro da realidade, no qual ele mesmo salva a si mesmo, acaba sendo falso, né? Então a gente não consegue obter exatamente isso desse modo. As provas da realidade sempre nos dizem que fenômenos extraordinários têm raízes metafísicas e não físicas. Então, é sempre uma essência de um determinado fruto do idealismo, né? Ou algo que não está somente ancorado na nossa materialidade, que determina também a salvação da nossa realidade. O que, para nós cristãos, seria nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, outros meios de hipnose inferem o mesmo. Então, tem vários meios de hipnose que eles acabam trazendo para nós esse conceito de autossalvação, né? Alguns desses conceitos são bem controversos, inclusive entram na parte de conspiracionismos, né? As próprias mensagens subliminares, mas tem estudos muito sérios que provam ali, inclusive, a efetividade e a eficácia, né, e eficiência das mensagens subliminares na disseminação desses símbolos que os agentes querem para as massas, né? Então, as mensagens subliminares, elas também simulam essa mesma estrutura, mas de um modo completamente diferente. Elas já contêm o núcleo informativo, então elas não trazem, por exemplo, cascas vazias que se alojam ali para depois seja embutido algo dentro delas. Não, elas já têm o núcleo ali. O núcleo, ele, na verdade, ele é colocado por baixo de um manto de alguma outra mensagem muito grande ou muito impactante e acaba sendo meio que disfarçado, né? Elas já contêm um núcleo informativo e apenas adentram a consciência um nível abaixo do liminar. Então, abaixo do liminar da nossa captação consciente. A gente não consegue perceber que aquilo foi para dentro da gente, né? Que entrou na nossa mente, mas tá lá. E são mensagens, símbolos, né, que absorvemos sem poder identificar conscientemente. Então a gente não sabe o que viu, mas a gente sabe que por algum momento alguma coisa entrou ali no na nossa consciência, na nossa percepção sensorial. E como tem um bombardear de símbolos ultimamente, né, um bombardear de estímulos audiovisuais, a gente pouco pode dizer o que está adentrando a nossa consciência. Então, símbolos que são inseridos para se compatibilizarem com estruturas já desenvolvidas em nossa consciência,
Então, já desenvolvidas lá na profundidade do inconsciente, como eu disse, nessas estruturas elas são criadas para quando um estímulo externo for passado, ela já se compatibilizar com aquilo que está lá dentro, né? Então, elas cavalgam o estímulo totalizante que distrai a atenção pelo quadro total. Então, a gente está vendo um quadro total às vezes, e um símbolo que está num cantinho, num pontinho assim, ele está ali de modo intencional. E por que que ele está ali, né? Para que esse símbolo que está pertencente ali a uma pequena zona apenas do quadro total, ele adentra no nosso subconsciente e ele cavalga até um lugar da estrutura, né? Ele cavalga ali, chegando na estrutura primordial que se compatibiliza a esse símbolo, né? Então essas mensagens são colocadas em uma fração ínfima de tempo, que pode dividir takes ou frames de um vídeo. Então, ou pode também representar apenas um elemento, né? Pequeno do grande quadro da Gestalt da imagem. Foi o que eu disse, né? Você tem uma imagem gigantesca ali com vários símbolos ou vários estímulos ali, um quarto bagunçado, um palácio ali cheio de símbolos, cheio de estruturas antigas e brilhantes ou que são belas pela sua própria estética. E quando você vai ver em um quadro ou alguma coisinha assim, sempre tem algum símbolo, né? A gente está cansado de ver isso nos filmes de Hollywood. Mas também pode acontecer que num frame ou num take muito ínfimo, numa coisinha que só passa por uma fração de segundo, é, se a gente fizer uns stop motion, né, se a gente for cortando ali todos os takes, a gente vai ver que tem mensagens que elas ficam pequenininhas, né? Como na cena polêmica ali do desenho Bernardo e Bianca, que acredito que vocês saibam que eu não possa mostrar o desenho original, mas a mensagem é inserida em frames, em frações ínfimas de tempo, né? Entre frames de imagens em um vídeo. Ou a figura da Gestalt, né? Então você vê a imagem total, mas você não vê ali exatamente, pelo menos de primeira vista, né? Você vai identificar um elemento ou outro, mas nunca os detalhes totalmente da estrutura em um mesmo segundo. Isso a gente vê também nessa palavrinha, né, que foi levantada da poeira pela queda do Simba ali no Rei Leão. É um exemplo muito clássico. A gente pega muita coisa da Disney, né, para falar em termos de mensagens subliminares, mas não é só na Disney. Todo mundo utiliza isso na indústria, né? Todo mundo coloca coisinhas ali para que, de certo modo, a gente tenha esse para que a gente tenha esse condicionamento inconsciente, né? Então, quando separamos o frame do diminuto símbolo embutido na grande cena que flui despretensiosamente para nossas mentes, né? Então a gente vê aquela cena, mas tem muitas coisas dentro da cena. Vemos que trata-se de uma manigância, né? De um ilusionismo. Então eles estão, né? Estão mostrando essa mão aqui, mas essa mão é que está realizando o truque e você não pode observar essa mão, né? Enquanto prestamos atenção, né, nos grandes estímulos, outros pequeninos passam batido, direto para a estruturação de mecanicidades e automaticidades no nosso inconsciente. Então tem coisas automáticas, tem coisas mecânicas, que elas já foram construídas, como eu disse, a partir ali da estrutura do nosso corpo, que foi sendo moldada, né? Então a própria genética, todos esses genótipos, fenótipos, eles são moldados ali pelas últimas três letras, né? Então a gente tem, entre aspas, genética, e depois a gente tem impressão, condicionamento e aprendizagem, né? Então, essa impressão são as coisas que são colocadas na tenra infância ou que tem um impacto tão absurdo para nós depois, né, de velho, que ele acaba ainda assim marcando uma parte profunda do nosso inconsciente. Tem o condicionamento, que é a repetição. Você repete várias vezes uma coisa e você acaba adquirindo aquele comportamento ou atitude por conta da repetição do condicionamento, assim como estuda o behaviorismo, né? E tem também a aprendizagem, que é já no nível consciente você querer fazer coisas ou querer fazer filtros específicos, tanto na saída quanto na absorção de informações, porque você quer, né? Então, isso já é propriamente do consciente. Mas vamos dizer assim que é, toda a estrutura que a gente constrói no nosso inconsciente, às vezes porque a gente quer, às vezes não porque a gente quer, mas porque a gente foi direcionado a isso. Toda essa estrutura ela é construída nesses aprimoramentos, né, de impressões, de condicionamentos, de aprendizagens que a gente tem ao longo da nossa vida, né? E
E continuando aqui, esses símbolos mesmo, por estarem já compatibilizados a outros objetos da consciência, acabam criando estruturas sólidas que alteram pouco a pouco o direcionamento total da consciência, desarmando defesas psicossomáticas e até manipulando o comportamento das massas. Então, assim, muitas vezes o pensamento, por exemplo, o pensamento do medo, ele consegue ser compatibilizado. Então, se o medo está instaurado, obviamente as suas defesas elas são desarmadas, né? Então, o seu nível psíquico começa a ter sentimentos que botam você em estado de dúvida. Isso é claro que vai influenciar as suas ações, vai influenciar as decisões que são tomadas relacionadas a grandes importâncias ali, fenomenológicas, né? O que está acontecendo num momento, você precisa ter uma decisão rápida, você precisa ter uma decisão fundamental. E são os sentimentos, né, relacionados à própria esfera psíquica que vão também dizendo ou não, conduzindo ou não essa determinada ação, essa determinada decisão. Então, isso é muito importante, porque ao longo do tempo, todas essas estruturas criadas no inconsciente, elas é quem detém maior parte ali do controle da sua consciência e não o que você mesmo quis colocar ali. Vou dar um exemplo, né? O símbolo da Coca-Cola dá sede. Quando a gente vê automaticamente, não para todas as pessoas, tá? Obviamente. Assim como a hipnose não funciona para todas as pessoas, aquela hipnose bruta que a gente vê nos filmes, não funciona para todas as pessoas. Eles fazem um testezinho para saber se sua mente ela é influenciável e a das pessoas que eles acabam pegando ali para fazer. A mesma coisa essa questão dos símbolos, né? Não é todo mundo que é impactado. Tem pessoas com uma mente mais resistente, que já por sua própria conta, ou às vezes por, vamos dizer assim, toda uma estruturação, uma série de traumas que aconteceram na vida, ou vários outros fatores, acabaram adquirindo resistência. Então, essa resistência ela, faz com que o símbolo ele não seja considerado na sua resposta imediata, na sua resposta behaviorista, né, que eles quiseram colocar, um estímulo-resposta. Então, o símbolo da Coca-Cola, quando a gente vê, na maior parte dos casos, dá sede. E mesmo que o público ele escolha a Pepsi pelo sabor sem ver o símbolo, como já foi feito uma pesquisa, né? Uma pesquisa para saber se as pessoas escolheriam aquele refrigerante dentre outros refrigerantes, mesmo sem ver que é aquele refrigerante de fato. O que não aconteceu com a Coca-Cola, mas aconteceu com a Pepsi. Então, com a Pepsi eles escolhem, mas com a Coca não, né? Por causa do símbolo, as pessoas escolhem mais a Coca. E ainda assim, isso não faz deste, né, da Pepsi, o mais influente no mercado de colas. Então a gente sabe, as pessoas podem até dizer que a Pepsi vende mais em termos do seu faturamento anual, por todas, inclusive, as indústrias ali relacionadas à PepsiCo. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando da influência no mercado. O que as pessoas consideram que exista mais? Propagandas da Coca-Cola ou propagandas da Pepsi? O que pode ser visualizado ali num consenso entre qual marca é mais importante. Obviamente as pessoas vão dizer que é a Coca-Cola. Então, ela é mais influente no mercado de colas. Inclusive, quando ela faz uma propaganda, essa propaganda rapidamente é conhecida, rapidamente é difundida ali em vários meios, porque ela tem um reforço também dentro do marketing. E como a gente sabe, o marketing é a alma do negócio, né? Então, os símbolos audiovisuais são os que guiam as massas. E isso ocorre pela repetição que se tolera. Então, as pessoas elas toleram essa repetição, obviamente, elas acabam eh, depois de um tempo, não ficando tão incômodas com isso, né? Elas têm uma tolerância e depois elas acabam até mesmo gostando. Conforme se aumenta a tolerância audiovisual para se comportar a poluição deste meio que sobrecarrega as ruas urbanas das metrópoles e as redes de comunicação na tecnologia, que são a TV e a internet, permitimos também um maior envolvimento a todo tipo de influência hipnótica, que advém desse núcleo informativo industrial. Então, assim, conforme a gente vai aumentando a nossa tolerância a toda essa esses estímulos audiovisuais que a gente vê nas ruas, tornando assim as ruas muito poluídas também de placas, de anúncios, de muitas cores ali chamativas. Então tudo isso acaba tendo para nós um efeito de certo modo hipnótico, a gente acaba tolerando isso, né? No começo é um pouco incômodo. Então, se tem uma pessoa que ela nasce num lugar que é muito ausente de estímulos, ela vem, por exemplo, uma cidade do interior,
ela vem para a cidade grande, né? Então ela vem para o núcleo urbano, as metrópoles, né? As cidades mais é, povoadas e que contêm um avanço tecnológico é, mais inclusive distribuído na própria arquitetura, a gente vai ter essa inconformidade, né? Você não vai conseguir tolerar muito bem nos primeiros dias, nos primeiros meses, talvez até nos primeiros anos em que você estiver ali. Mas tem todo um tempo de adaptação, então depois, o ser humano é altamente adaptável. Na verdade, o ser humano é o organismo mais adaptável, provavelmente, do nosso universo, do nosso cosmos, né? Então, como diz Ortega y Gasset, o ser humano se adapta a tudo, mas não está contente com nada, né? Então isso significa que você pode pegar uma girafa e colocar ela no Polo Norte, ela vai morrer. Você pode pegar um urso polar e pode colocar ele na África, ele também vai morrer. Mas se você colocar um ser humano nos dois lugares, ele pode se adaptar. Só que ele não vai gostar de nenhum dos dois. Então, é exatamente isso, né? A gente tem tolerância, a gente tem muita adaptabilidade, só que isso não é uma coisa totalmente boa. Se adaptar ou mesmo tolerar determinadas coisas pode fazer com que você acabe consentindo em um determinado aspecto de condução ou de manipulação. Então, conforme se aumenta, né, essa tolerância, a gente também vai tendo ali as conduções das massas, tá? E em última instância, eu posso dizer que esse constante transe hipnótico, né, que o ser humano ele se submete ultimamente, tem sido uma maneira de religare, né? Então, a própria palavra religião, ela vem desse termo, né, religare, que significa religar-se. Então, aparentemente as pessoas estão criando religiões para tudo, né, hoje em dia. Tudo é um religar-se ao que eu digo aqui ser um Deus ex, né? É um Deus que está no exterior, né? Um êxtase do estímulo da matéria em si ou das coisas que estão no mundo e que não pertencem à subjetivação ou mesmo ali à interiorização do seu ser, né? É um êxtase que vem de fora. E ele vem de fora precisamente porque ele está alocado num objeto ou numa estrutura que é física, que ela é material. Às vezes está focado em dinheiro, às vezes está focado em uma determinada tradição ou cultura de um determinado povo, e todas essas coisas elas têm um caráter meio hipnótico, né? E inclusive com o marketing, com a propaganda, com tudo que tem sido feito utilizando desses instrumentos psicologistas, né? Então, assim se mantém também as bases de um condicionamento massivo, aplicando todo esse psicologismo que encontramos nos meios de produção artística, ideológico e mesmo pseudo-filosófico. Então, aí é que vai entrar, né, também todos esses pseudo-filósofos que atualmente a gente vê colocando mais conteúdos de autoajuda do que realmente as bases da filosofia verdadeira ali, instituídas nos gregos, instituídas nos escolásticos, né? Todo esse aspecto que ainda não deveria ser deixado de lado de conservação de alguns valores e de alguns sentidos teleológicos, ou seja, de algumas finalidades que o ser humano deveria buscar, como a finalidade da sua própria moralidade, né? Hoje a moralidade ela tem sido deixada de lado simplesmente para se concentrar ali nesse culto ao Deus X, por assim dizer, é somente uma renovação de um mesmo estímulo. Então essa renovação do mesmo estímulo ela não traz nada de profundo, ela somente reafirma ali uma estética externa, né? E essa estética externa, ela, por ter uma intensidade no seu próprio estímulo causado, às vezes porque é bom, às vezes porque traz muito prazer, acaba também desfocando a consciência do que está sendo construído na profundidade do seu inconsciente, né? No que vai conduzir ali, não somente ações básicas, né? Como ações do nosso cotidiano, mas os nossos direcionamentos, né? Os direcionamentos da nossa mente, do nosso espírito, os direcionamentos das nossas ideias, né? Aonde as nossas ideias estão ancoradas, qual que é a origem das nossas ideias. Então essas coisas elas acabam ficando para segundo plano, porque o estímulo externo ele acaba sendo o primeiro plano de todas as coisas na nossa vida. E é mais ou menos esse hipnotismo que tem acontecido, né?
A indústria ela dispõe de uma estética ilusória na superfície e motivações preocupantes no núcleo das produções que vão às massas. Esse é o duplo esquema. Então, acredito que não tenha muito mais o que dizer sobre isso, mas é um conteúdo, se a gente for analisar na sua profundidade, é bem pesado. Ele vai trazer para nós motivos de conspirações ou de tudo aquilo que as pessoas rejeitam, de certo modo, ter um contato, né? Por ser exótico, por ser algo até mesmo preocupante, como eu disse. As pessoas elas não querem se preocupar com problemas que na cabeça delas não existe, né? Mas esse é um problema que fundamenta todos os outros problemas, inclusive que a gente vive na nossa realidade atual. Então, se as pessoas analisassem mais, né, esses pressupostos, inclusive do passado, que trazem moral, que reavivam ali um determinado aspecto filosófico de preocupação com a sua própria consciência, talvez muitos dos problemas que eles acabam perturbando, né, o nosso cotidiano, eles sumiriam, porque, né, não há por que ter uma preocupação tão profunda com algo que é tão passageiro. As coisas duráveis, elas devem trazer para nós uma preocupação mais alavancada, inclusive o nosso próprio espírito, a mente, a alma, toda essa metafísica do ser humano, ela deveria trazer uma preocupação muito maior do que o seu conteúdo imediato, ou seja, o que está sendo expresso na materialidade, na fisicalidade autoevidente para nós. Então, o que está por dentro do ser humano reflete automaticamente o que está afora dele. E é isso que a gente vai observar, inclusive, com toda essa esfera psicossomática, da união entre mente e corpo, que já é estudado há muito tempo, assim, no Oriente isso daí já é quase como se fosse uma regra, né? Só o Ocidente que descobriu há pouco tempo. Então, acredito que seja isso para toda essa série. Agora a gente traz outros conteúdos, provavelmente. Espero que vocês continuem achando interessante tudo que eu trago e se gostaram de verdade, continuem acompanhando, fiquem atentos e até mais, pessoal.